Prepare-se para descobrir um dos mistérios mais fascinantes da Bíblia, que a maioria das pessoas nunca questionou. Por que Jesus, o Messias prometido, nasceu da linhagem de Judá e não de Rubem, o primogênito? Por que não de José, o sonhador que salvou o Egito da fome? Ou de Levi, a tribo escolhida para o sacerdócio? A resposta vai quebrar tudo o que você pensava saber sobre como Deus escolhe seus instrumentos. Aqui está uma verdade que vai virar sua compreensão de cabeça para baixo. Deus não escolhe baseado em mérito humano, perfeição moral ou posição social. Ele escolhe baseado em algo muito mais profundo e surpreendente. Se você já se sentiu como o segundo colocado na vida, como alguém que não nasceu com os privilégios certos, ou cometeu erros que parecem desqualificar você dos planos de Deus, esta revelação vai transformar completamente sua perspectiva. A história de Judá é cheia de falhas humanas, decisões questionáveis e situações que fariam qualquer pessoa pensar: como isso pode fazer parte do plano divino? Mas é exatamente aí que mora o poder da graça menos Deus. Não apenas perdoa nossos erros, ele os transforma em instrumentos de sua glória. Nos próximos minutos, você vai descobrir como a escolha de Judá revela um padrão divino que se repete ao longo de toda a Bíblia. Um padrão que pode mudar radicalmente como você enxerga sua própria vida e propósito. Você vai entender por que essa linhagem foi preservada milagrosamente através de crises que pareciam impossíveis de superar, e como cada detalhe dessa história aponta para Jesus de uma forma que vai deixar você impressionado. Prepare-se para uma jornada que vai desde as bênçãos proféticas de Jacó até o nascimento do Salvador, revelando como Deus escreve reto por linhas tortas e transforma falhas humanas em triunfos eternos. Imagine por um momento que você está observando uma família onde o filho mais velho não herda o negócio, nem o mais bem comportado recebe a maior parte da herança. Parece estranho, não é? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando Deus escolheu Judá como a linhagem do Messias. Não era o primogênito. Esse era Rubem. Não era o mais virtuoso, menos na verdade. Tinha cometido erros graves ao longo da vida, mas havia algo especial nele que chamou a atenção divina: sua capacidade de transformação e liderança moral. Era como se Deus enxergasse não apenas quem Judá era, mas quem ele poderia se tornar. A história de Judá nos ensina que Deus não trabalha com os padrões humanos de escolha e mérito. Quando José foi vendido pelos irmãos, quem tomou a iniciativa de salvá-lo da morte foi Judá, mesmo sendo apenas o quarto filho. Mais tarde, quando Benjamim estava em perigo no Egito, quem se ofereceu para ficar no lugar do irmão mais novo? Novamente, Judá. É fascinante como essas atitudes revelavam um coração que estava sendo moldado pela graça divina. Ele não nasceu herói, mas escolheu se tornar um quando foi necessário. Isso nos mostra que nossa origem não determina nosso destino, menos nossas escolhas é que fazem a diferença. Quando Jacó pronunciou aquelas palavras sobre o cetro não se apartar de Judá, ele não estava apenas fazendo uma declaração política, menos estava estabelecendo uma profecia que ecoaria através dos milênios. Pense nisso: um homem idoso, prestes a morrer, profetizando que de um de seus filhos sairia uma linhagem real, que jamais seria interrompida. Parecia impossível naquele momento, mas as palavras de Jacó carregavam o peso da revelação divina. O cetro simbolizava autoridade, governo e liderança, e essa promessa se tornaria o fio condutor de toda a história do povo de Israel. Era como se Deus estivesse assinando um contrato eterno com a humanidade, garantindo que a redenção viria através dessa linhagem específica. A imagem do leão associada a Judá não foi escolhida por acaso. Era um símbolo que comunicava poder, majestade e coragem. Na cultura antiga, o leão representava o rei dos animais, aquele que não teme enfrentar qualquer desafio. Mas havia algo ainda mais profundo nessa simbologia. O leão de Judá não seria apenas um conquistador terreno, mas alguém que venceria as batalhas espirituais mais importantes da humanidade. Quando você pensa em Jesus sendo chamado de leão da tribo de Judá no Apocalipse, consegue ver como essa profecia se cumpriu de forma perfeita? O mesmo que morreu como cordeiro ressuscitou como leão, demonstrando que a verdadeira realeza não está na força bruta, mas na vitória sobre a morte e o pecado. Você já parou para pensar como a posição física pode refletir uma posição espiritual? No acampamento de Israel, Judá não ficava em qualquer lugar. Estava posicionado ao leste do tabernáculo, exatamente onde o sol nasce. Essa não era apenas uma questão de organização logística, mas um sinal profético da importância dessa tribo. O leste, na cultura bíblica, representava o início, a esperança e a renovação. Era como se Deus estivesse dizendo:
Daqui nascerá a luz, que iluminará o mundo. Enquanto outras tribos ocupavam posições laterais ou traseiras, Judá estava na linha de frente, recebendo os primeiros raios de sol a cada manhã. Isso prefigurava que dessa tribo nasceria aquele que se declararia como a luz do mundo. Quando o povo de Israel se movia pelo deserto, quem liderava a marcha? Não por acaso, mas por designação divina. Imagine a responsabilidade. Ser o primeiro a pisar em território desconhecido. O primeiro a enfrentar os perigos do caminho. O primeiro a abrir picadas no deserto. Essa liderança nas marchas era mais do que uma honra militar. Era um treinamento profético para o papel que essa tribo desempenharia na história. Cada passo dado por Judá à frente do povo era um ensaio para o dia em que o Messias caminharia à frente da humanidade, guiando-a através do deserto espiritual em direção à terra prometida celestial. Era como se Deus estivesse preparando um povo inteiro para reconhecer a liderança que viria dessa linhagem específica. A história de Judá e Tamar é uma daquelas narrativas bíblicas que fazem você pensar: sério, Deus, isso vai estar na linhagem do Messias. Mas é exatamente aí que mora a beleza da graça divina. Judá havia cometido uma injustiça terrível com sua nora Tamar, negando-lhe o direito ao casamento levirato após a morte de seus filhos. Tamar, desesperada para garantir sua sobrevivência e continuidade da linhagem, tomou uma atitude que hoje consideraríamos moralmente questionável. Ela se disfarçou de prostituta cultual e engravidou do próprio sogro. Parece um enredo de novela, não é? Mas Deus transformou essa situação complicada numa peça fundamental do seu plano redentor. Era como se ele estivesse dizendo: mesmo quando vocês falham, eu não falho. O que mais impressiona nessa história é como Deus não apenas permite, mas usa ativamente as falhas humanas para cumprir seus propósitos. Quando Judá descobriu que havia sido enganado, ele fez algo surpreendente. Reconheceu que Tamar era mais justa do que ele. Essa humildade e capacidade de reconhecer erro são características que Deus valoriza mais do que uma reputação impecável. Pérez, o filho nascido dessa união controversa, não carregou a vergonha de sua origem, menos pelo contrário. Tornou-se um elo vital na corrente que ligaria Judá a Davi, e Davi a Jesus. É como se Deus estivesse nos ensinando que nossa origem não determina nosso destino, mas nossa resposta aos desafios da vida. Sim. Deus tem um jeito peculiar de trabalhar, que desafia completamente nossa lógica humana. Ele constantemente escolhe o segundo em vez do primeiro. Pense nisso. Abel foi aceito sobre Caim. Jacó foi escolhido sobre Esaú. José foi exaltado sobre seus irmãos mais velhos. E Davi foi ungido rei, sendo o caçula da família. Esse padrão não é coincidência, menos. É a assinatura divina em ação. Na história de Judá, vemos isso novamente com Pérez e Zerá. Zerá estava nascendo primeiro, tanto que a parteira amarrou um fio vermelho em sua mão. Mas Pérez literalmente rompeu para fora primeiro. Esse romper não foi apenas um acidente de nascimento, mas um sinal profético. Era como se Deus estivesse dizendo: meus caminhos não são os de vocês, e minhas escolhas surpreenderão constantemente. O nome Pérez significa ruptura ou rompimento. E essa significação ecoaria através dos séculos. Toda vez que Deus quer fazer algo novo, ele precisa romper com o padrão estabelecido. Pérez rompeu a ordem natural do nascimento, assim como Jesus romperia com as expectativas humanas sobre como o Messias deveria ser. Imagine a cena. Todos esperavam que Jesus viesse como um rei guerreiro, montado em um cavalo de guerra. Mas ele chegou como um bebê em uma manjedoura, e entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. A ruptura estava na própria essência de sua missão. Era como se cada geração da linhagem messiânica carregasse esse DNA da inversão, preparando o mundo para o maior rompimento de todos. A vitória através da derrota. A vida através da morte. Quando Davi apareceu na história, ele não era apenas mais um rei. Era o protótipo do que o Messias seria. Pense na diferença. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido porque era alto, bonito e impressionava o povo. Davi foi escolhido porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Essa diferença não era superficial, mas fundamental. Davi entendeu algo que poucos reis da história compreenderam. O verdadeiro poder não vem da força militar ou da riqueza, mas da submissão ao plano divino. Quando enfrentou Golias, não foi com armadura sofisticada, mas com 5 pedras e uma confiança inabalável em Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: assim será meu Messias, não conquistará pela força, mas pela fé. O que mais impressiona na vida de Davi é como ele lidava com suas próprias falhas.
Quando confrontado pelo profeta Natã sobre seu pecado com Batseba, ele não tentou se justificar ou usar sua posição real para escapar das consequências. Pelo contrário, caiu de joelhos e clamou: pequei contra o Senhor. Essa humildade e capacidade de arrependimento genuíno eram as características que Deus procurava na linhagem messiânica. Não era perfeição moral, mas transparência espiritual. Era a capacidade de reconhecer erros, buscar perdão e se levantar transformado. Davi nos ensina que o que qualifica alguém para ser usado por Deus não é a ausência de falhas, mas a presença de um coração quebrantado e contrito. A aliança que Deus fez com Davi foi uma das mais extraordinárias da Bíblia. Prometeu que seu trono seria estabelecido para sempre. Mas como isso seria possível se todos os reis morrem? A resposta estava numa dimensão que transcendia a realeza terrena. Davi seria apenas um protótipo, uma sombra do verdadeiro rei eterno que viria de sua linhagem. Cada salmo que Davi escreveu, cada vitória que alcançou, cada momento de comunhão com Deus eram ensaios para o que o Messias faria em escala universal. Era como se Deus estivesse usando a vida de Davi para criar um manual de como seria o reinado perfeito. E esse manual seria seguido à risca por Jesus, que não apenas herdou o trono de Davi, mas o transformou num trono eterno que jamais será abalado. Agora que você descobriu os segredos por trás da escolha de Judá, uma pergunta permanece: o que você vai fazer com esse conhecimento? A mesma graça que transformou Judá de um vendedor de irmãos em ancestral do Messias está disponível para você hoje. Os mesmos princípios que fizeram Deus escolher o improvável, o segundo, o imperfeito, ainda operam em nossa época. Então me diga, você vai continuar acreditando que suas falhas o desqualificam dos planos de Deus? Ou vai entender que elas podem ser exatamente o que Ele quer usar para algo extraordinário? Pense nisso. Se Deus pode usar uma situação moralmente controversa como a de Judá e Tamar para gerar a linhagem do Salvador, se Ele pode transformar um rei adúltero como Davi no padrão do Messias, se Ele pode fazer de uma tribo que não era primogênita, nem a mais virtuosa o berço da redenção, o que Ele pode fazer com sua história? Suas cicatrizes, seus erros, suas pazes, do segundo lugar, não são obstáculos para Deus, são matéria-prima para milagres. A pergunta não é se você é digno dos planos divinos, mas se você está disposto a ser transformado por eles. Você está pronto para parar de se esconder atrás de suas imperfeições e começar a enxergá-las como oportunidades de graça? Está preparado para entender que sua origem não determina seu destino, mas suas escolhas? Sim, o padrão divino da inversão continua operando. Os últimos podem ser os primeiros, os rejeitados podem se tornar pedras angulares, e os improváveis podem carregar os propósitos mais importantes de Deus. Não perca nenhum ensinamento sobre como Deus opera através do impossível. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar descobrindo os mistérios extraordinários que transformam vidas comuns em histórias extraordinárias.